misericórdia. Deixa com Deus, está nesta grande responsabilidade de proclamar o Evangelho, pregar a tua palavra nessa noite, Pai. Ó Deus, ser com Ele, usa Ele nessa noite poderosamente. Fala aos nossos corações, fala tudo aquilo que o céu, Pai, tem preparado para falar com a sua igreja nesta noite. Usa teu filho poderosamente em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Salve, irmãos, papai do Senhor. Estamos felizes, né? Mais uma noite aqui, glorificando o Senhor. Noite feliz de estar na presença do Senhor, né? É um privilégio muito grande. Sabemos que há muitos lugares onde é proibido se reunir para adorar a Deus, e nós temos essa liberdade. Nós somos livres para louvar, para adorar ao Senhor, apesar de tudo que está acontecendo nessa nossa sociedade. Esse direito nós ainda temos, né? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E creio que em breve vamos ser perseguidos, que em breve haverá uma perseguição maior. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos turbar o nosso coração, porque o Senhor tem preparado morada para nós. Mesmo que passemos por lutas, dificuldades aqui nesta vida terrena, sabemos que o que o Senhor tem preparado para nós é muito maior e muito melhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de ler a palavra do Senhor, um texto bastante conhecido, no livro de Atos dos Apóstolos. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo número 25. Vamos ler. Versículo 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor. Podemos ler, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. Repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. O livro qual se encontra o texto que foi lido é Atos dos Apóstolos, irmãos. Por que Atos dos Apóstolos? Acho interessante que essa história, que esse livro da Bíblia nos conta a história da igreja primitiva, do início da igreja do Senhor. Sabemos que houve uma promessa de Deus logo no princípio da humanidade, quando o homem peca, quando o homem falha e é expulso do jardim do Éden e perde o direito de ter uma intimidade com Deus. Mas Deus, desde aquele momento, promete que iria vir um filho, que iria derrotar a Satanás e que iria restaurar a comunhão do homem com Deus e trazer a salvação para a humanidade. Sabemos que a palavra do Senhor nos diz que este é o Messias, é Jesus. E Jesus vem na plenitude dos tempos. Por que na plenitude dos tempos? No período que Jesus nasce, no período do ministério de Jesus, era um momento onde a humanidade passava por um momento que é difícil de se encontrar na terra, que se chamava a paz romana, a Pax Romana. Naquele período havia um grande período de paz. A humanidade estava enfrentando e estava passando por um período de paz e de prosperidade. O Império Romano dominava grande parte do globo da terra, e dentro daquela área, daquele domínio, ele começa a fazer estruturas, o que antes não havia na humanidade. Sabemos que sempre houveram impérios, sempre houveram nações, mas as nações eram beligerantes umas com as outras. Haviam pequenos impérios que viviam em conflitos, que viviam em guerras uns com os outros. Mas naquele período, aprove a Deus que aqui o Império Romano se levantasse. O próprio profeta Daniel fala sobre esse império, quando ele profetiza numa visão que o rei Nabucodonosor teve.
e aquele império consegue trazer uma paz sobre grande parte da humanidade. E junto com aquela paz vem prosperidade, vem estruturas, vem estradas, vem uma língua só para todo aquele império, vem toda a estrutura para que pudesse acontecer algo tremendo, que é o aparecimento da igreja do Senhor. E é neste livro de Atos que começa a falar sobre o início da igreja de Deus. Eu acho interessante que quando Jesus sofre aquilo que ele veio para sofrer, porque tem muitos que ficam penalizados, irmãos. E é claro que nós nos penalizamos, mas sabemos que se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse sido crucificado, eu e você não estaríamos aqui essa noite glorificando o nome dele, porque porque nós sabemos que a própria palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte. Então, se eu morro, qualquer um de nós que estamos aqui morremos, é normal que morramos, é o salário por sermos pecadores. Mas aquele que não tem pecado, aquele que não tinha pecado, aquele que não conheceu a transgressão, aquele que não conheceu o pecado, ele não se fez pecador. Ele se fez pecado por mim e por você. Ele enfrentou o salário do pecado sem nunca ter pecado. Ele sofreu, aleluia, sem nunca ter cometido nenhum erro. E a humanidade hoje colhe aquilo que ele conquistou com o sacrifício dele na cruz do Calvário. E nós sabemos que após a morte de Jesus, os discípulos ficam espalhados por toda Jerusalém, com medo de também sofrerem a mesma coisa que sofreu o seu líder. Agora se sentiam perseguidos, se sentiam amedrontados, mas eles se esqueceram que Jesus havia falado que ao terceiro dia iria ressuscitar. Aleluia! E sabemos que a palavra de Deus não é mentirosa. Quando Jesus fala que vai fazer algo, é porque ele vai fazer. A gente sabe que há um ditado que as pessoas falam que enquanto há vida há esperança. Mas para Jesus, até mesmo na morte, há esperança. Glória a Deus. Até mesmo, aleluia, ele morto, houve esperança, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, se ele tivesse apenas morrido, aleluia, nós também não teríamos motivo de estarmos aqui. Mas Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu as transgressões, Jesus venceu e queimou a cédula que havia de acusação contra mim e contra ti. Nós que nossos pecados eram vermelhos como sangue escarlate, aleluia, nossas vestes foram feitas alvas como a neve, porque o sangue de Jesus liberta de todo pecado, o sangue de Jesus purifica, o sangue de Jesus salva, o sangue de Jesus cura, o sangue de Jesus tem todo o poder. Aleluia! E nós sabemos que após a ressurreição de Jesus, Jesus se encontra com seus discípulos e fala que eles fiquem em Jerusalém até que recebessem o revestimento do alto. Glória a Deus. E os discípulos ficam em Jerusalém. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. 50 dias após a morte de Jesus, 50 dias após a Páscoa, acontece a festa de Pentecostes. Haviam judeus de todo o Império Romano em Jerusalém para comemorar aquela festa. Haviam varões religiosos árabes, sírios, turcos, macedônicos, gregos, romanos, citas, de todas as nações que haviam naquele Império Romano, haviam varões religiosos em Jerusalém. Diz a palavra do Senhor que os discípulos fizeram aquilo que o Senhor Jesus mandou eles fazerem. Quando a igreja obedece, quando o crente obedece à vontade do Senhor, quando o crente faz aquilo que o Senhor manda ele fazer, aí acontece. Aí o Espírito Santo desce sobre a casa, aí o Espírito Santo desce sobre a minha, sobre a tua vida, aí ele te reveste de poder, aí ele nos reveste de poder, aí ele nos enche de autoridade, aí aquela igreja que
estava escondida, que estava amedrontada, que estava perseguida, no meio daqueles varões religiosos em todo o Império Romano, eles começam a proclamar as grandezas de Deus, porque Jesus falou que eles ficassem ali reunidos, estavam todos no mesmo lugar, não estava um para cá e outro para lá, estavam em um só pensamento, em um só propósito, aleluia, de obedecer e buscar a presença do Senhor. Então, o Espírito Santo batiza aqueles crentes e eles veem línguas como de fogo descendo do céu e sobre aquela igreja, e eles são cheios da autoridade do Senhor, começam a falar em novas línguas, começam a falar em línguas celestiais, e até mesmo aquelas pessoas que estavam fora daquele cenáculo onde eles estavam reunidos, aquela pequeno ajuntamento de pessoas começa a chamar a atenção. Aleluia, não precisa de multidão, não precisa ser muita gente, não precisa, se está cheio de Deus, se tem a presença do Espírito Santo de Deus, chama a atenção, faz a diferença, chama os olhos dos outros para si, aleluia, e aquela igreja, aqueles irmãos começam a proclamar as grandezas de Deus, conforme o Espírito Santo nos revelava. Glória a Deus. A palavra nos diz que os homens que estavam ali ao redor, quando vem aqueles crentes falando em línguas, cheios da presença do Senhor, aleluia, quando vem aqueles crentes cheios do poder, cheios de Deus, eles começam a achar que eles estão embriagados. Como pode uma hora dessa e esses homens já estão cheios de gosto? Então o apóstolo Pedro, aquele mesmo que tinha negado Jesus 3 vezes, aquele mesmo, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, que era impulsivo, aquele mesmo que era explosivo, aquele mesmo, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, que havia fugido após negar o Senhor, ele agora, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus, ele se levanta no meio daqueles homens e começa a falar que o que está acontecendo naquele recinto é o que o Senhor havia prometido lá no livro de Joel, através daquele profeta, há mais de 500 anos antes daquilo ter acontecido. Aquele homem começa a ser cheio de autoridade e começa a falar que esta promessa era para eles, e era para os seus filhos, e era para a sua família, e era para aquele povo, e era para todo aquele que aceitasse a Jesus como o único e suficiente Salvador. Diz a palavra do Senhor que naquela primeira pregação de Pedro, 5.000 almas se convertem ao Senhor. 5.000 pessoas são salvas. 5.000 pessoas se convertem. 5.000 pessoas passam a fazer parte daquele rebanho. E diz a palavra do Senhor que durante muito tempo, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja conseguiu conviver em paz ali em Jerusalém durante um bom tempo, mas de repente a igreja começa a ficar acomodada ali em reuniões, apenas entre eles, o evangelho estava ali, não havia perseguição, mas de repente se levanta uma perseguição. Diz a palavra do Senhor que o primeiro mártir é martirizado, era o diácono Estevão. Ele é martirizado, ele é morto por pregar a verdade do Evangelho. Porque a verdade começou a incomodar os fariseus, começou a incomodar os doutores da lei, começou a incomodar aqueles que faziam parte, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, da cúpula daquela sociedade. Porque o Evangelho de Deus prega a verdade. A verdade prega, a verdade incomoda a quem está na mentira. A luz incomoda a quem está nas trevas. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele diácono é martirizado. E quando ele está ali sendo martirizado, ele diz que vê o Senhor Jesus Cristo de pé à direita do trono de Deus. Diz a palavra do Senhor
que aqueles homens que foram apedrejados, ele foi morto apedrejado, tiraram suas túnicas, que é como fosse seu paletó, né? Eles andavam com uma roupa embaixo e uma túnica por cima. E eles tiraram suas túnicas e colocaram aos pés de um jovem. Aquele jovem era um fariseu, nascido da tribo de Benjamim, discípulo de Gamaliel, educado na cultura greco-romana, conhecedor, doutor da lei e totalmente zeloso pela lei dos judeus, pela lei de Moisés. Aquele homem se chamava Saulo. E Saulo, agora é o nome do Senhor Jesus Cristo, vê aquele homem sendo martirizado e ele assume uma missão de acabar com aquela seita que trazia confusão para o meio dos judeus, que trazia confusão para os fariseus, que trazia escândalo para os saduceus, que trazia escândalo para os homens poderosos daquela sociedade. E eu acho interessante que ele se achava, ele achava que estava fazendo o que era correto, ele achava que estava defendendo a vontade de Deus, que estava fazendo a vontade de Deus, mas verdadeiramente, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, tudo que acontece nas nossas vidas, na minha, na sua vida, na vida da igreja, é a vontade do Senhor. Aleluia. Às vezes o Senhor permite a perseguição, às vezes o Senhor permite a provação, às vezes o Senhor permite a doença, às vezes o Senhor permite o choro, a tristeza, às vezes o Senhor permite que nós passamos por luta, mas Ele não dá prova maior do que eu e você possamos suportar. Nenhuma prova que nós passamos é sobre-humano, até mesmo porque junto com a prova Deus traz o socorro, Deus traz o auxílio. Aleluia. Você pode passar pelo vale, você pode passar pelo vale da sombra e da morte, você pode passar por momentos obscuros, mas você não está sozinho, você não está só, você tem um Deus que está ao seu lado, você tem um Deus que luta com você, você tem um Deus, aleluia, que está sempre contigo, aleluia, em meio a toda luta, em meio a todo temporal. Nós vemos que Jesus estava, aleluia, em barco, e os seus discípulos estavam com ele, e eles estavam atravessando o mar, aleluia, aquela grande lagoa que era o mar da Galileia, passando de um lado para o outro. E quando ele estava ali atravessando aquele mar, diz a palavra do Senhor que se levanta uma tempestade se levanta e balança o barco para um lado e balança o barco para o outro. E Jesus estava no barco, aleluia. Jesus estava ali dentro daquele barco, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A tempestade parecia que afundara o barco. Mas se Jesus está no barco, o barco não afunda. Pode balançar, pode fazer água, pode entrar água no barco, pode o vento soprar para um lado e para o outro, mas o barco não vai afundar, porque o dono do vento, o dono do mar, o dono da tempestade está dentro do barco e o barco não vai afundar. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que aquele povo que estava em Jerusalém ali há muitos anos, já bem estruturado, já separando diáconos, já separando ministério, começa a ser perseguido. E quando aquele povo começa a ser perseguido, eles precisam sair da comodidade. Quando a luta vem, eles têm que sair de Jerusalém e se espalhar por todo o Império Romano. Ou seja, Paulo estava fazendo a vontade de Deus, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus em perseguir o povo de Deus, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele estava fazendo a vontade permissiva de Deus. Foi permissão de Deus que aquele povo se espalhasse de Jerusalém e começasse a ir para Damasco, começasse a ir para Antioquia, começasse a ir para terras do Líbano, começasse a ir para a Turquia, para a Ásia Menor, se espalhasse por todo o império. E aquele povo começa a se espalhar devido àquela perseguição.
E diz a palavra do Senhor que este jovem chamado Saulo, ele pega uma carta dos principais do Sinédrio e da sinagoga para perseguir o povo de Deus, porque ele fica sabendo que aquele povo que estava em Jerusalém tinha aberto um grande ministério ali na cidade de Damasco, na Síria, e aquele povo, do mesmo jeito que tinha crescido em Jerusalém, também estava crescendo em Damasco, porque o próprio Gamaliel, o mestre de Paulo, Saulo, tinha falado: deixa esta seita, porque se não for de Deus vai se acabar, mas se for de Deus pode perseguir, pode cair atrás, pode, aleluia, se levantar todo um exército do mundo que não vai deixar de crescer, porque a obra de Deus, aleluia, pode ser perseguida, pode passar por todas as dificuldades, mas se Deus está naquela obra, se verdadeiramente é de Deus, ela não para, ela não se acaba, é no meio da luta, é no meio da dificuldade, e a obra crescendo. Aleluia. E é o que nós vemos que aconteceu ali em Damasco. E Saulo, ao ficar sabendo que a igreja de Damasco está crescendo, pega cartas para ir perseguir a igreja de Damasco também. Aleluia, o plano de Saulo era chegar em Damasco, aprisionar, aleluia, aqueles crentes que estavam ali, era chegar em Damasco e matar aqueles crentes que estavam ali. Este era o plano que ele tinha. Mas o plano de Deus para ele era diferente. Ele vai montado em seu cavalo, prepotente, aleluia, cheio de razão, aleluia, achando que estava numa cruzada santa, achando, aleluia, que estava fazendo a vontade de Deus, achando que estava fazendo a coisa certa. Aí quando ele chega no meio do caminho, diz a palavra do Senhor, aleluia, que um resplendor, uma luz, aleluia, o cerca, aleluia, aquela luz o encandeia, e ele cai, e quando ele cai, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí ele fala: Senhor, eu não sei quem és, como posso te perseguir? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Aleluia. Quando o crente se encontra, quando a pessoa, melhor dizendo, se encontra com Jesus, toda van religiosidade cai por terra, todo legalismo cai por terra, todo, aleluia, velho eu, velha conduta cai por terra, e agora se torna uma nova criatura. Eu acho interessante que a palavra nos diz que Saulo, ao cair, fica cego. Ele que esperava entrar triunfante em Damasco, ele entra, aleluia, sem conseguir nem enxergar. Aleluia, agora é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele entra sendo guiado por outra pessoa. Ele que queria entrar exaltado, talvez até mesmo sendo gloriado, sendo exaltado pelos outros judeus, ele entra humilhado, ele entra, aleluia, como escondido naquela cidade. Mas Deus já tinha um plano para a vida daquele homem. Diz a palavra do Senhor que havia um profeta naquela cidade. E aquele profeta, o Senhor chega a ele e fala que iam vir homens da parte de Saulo para levá-lo para fazer uma oração por Saulo, e Saulo, para ele orar por Saulo, e Saulo voltar a enxergar. Mas o que eu acho interessante é que o homem, até mesmo sendo profeta, mesmo sendo homem de Deus, ele fica temoroso. Eu sei quem é Saulo. Não é aquele que recebeu carta dos principais da sinagoga do Sinédrio para vir até aqui para nos levarmos como cativos, para nos levarmos presos, para tirar a nossa vida. Aí o Senhor fala para aquele profeta: olha, Saulo para mim é um vaso escolhido para levar a minha palavra, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Duro é a ele lutar contra os meus aguilhões. E nós sabemos que verdadeiramente Saulo se mostra um vaso escolhido na obra do Senhor. Onde Pedro não podia chegar,
Onde Pedro não podia ir, Saulo podia. Como falamos no princípio da mensagem, estávamos vivendo aqui em um período do Império Romano. Saulo era cidadão romano. Onde Pedro não podia ir porque não era cidadão romano, Saulo podia ir. Onde Pedro não sabia falar porque ele só falava em hebraico, Saulo sabia falar em latim e sabia falar em grego. Onde Pedro não podia ir porque não tinha cultura, Saulo podia alcançar. Eu acho interessante que o nosso Deus é assim. Ele tanto usa os grandes como usa os pequenos, ele usa os letrados como usa os iletrados, ele usa os doutores como usa os analfabetos, ele usa o homem, ele usa a mulher, ele usa o velho, usa a criança. Basta apenas a pessoa dar lugar em seu coração para ser usado por ele. Se você esta noite acha que não é capacitado, aleluia, que não tem condição de fazer a obra do Senhor, o Senhor te diz esta noite, é Ele que capacita, é Ele que faz. O público que Pedro não podia alcançar, Saulo podia. O público que Saulo não podia alcançar, Pedro podia. O que importa é que a palavra do Senhor seja pregada. O que importa é que você dê lugar ao Senhor. O que importa é que a obra do Senhor cresça. Aleluia. Seja o analfabeto, seja o doutor, seja o analfabeto, seja o teólogo. Aleluia. O que importa é que a palavra do Senhor vai ser pregada. Agora é o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que Saulo, que muita gente diz que Saulo se tornou Paulo, mas Saulo e Paulo é o mesmo nome, só muda as línguas no qual é descrito. Agora é o nome do Senhor Jesus Cristo. Saulo é a mesma coisa que Saul, é o mesmo nome que Saul, apenas acrescento um O, porque é a forma latinizada, é o mesmo nome que Saul, rei de Israel. Ele era até da mesma tribo de Saul, da tribo de Benjamim. E o que acontece? Saulo era um homem muito capacitado, mas mesmo sendo capacitado, assim que ele aceita Jesus, ele não sai logo fazendo viagens missionárias, não sai logo fazendo, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, aquela missão qual foi escolhido para fazer. Primeiro ele vai se capacitar. Diz a palavra do Senhor que ele fica em Antioquia, fica em Damasco, em regiões da Síria por algum tempo. E ali ele vai conhecendo a verdade do Evangelho, porque ele conhecia de lei, ele conhecia, agora o nome do Senhor Jesus Cristo, dos mandamentos de Moisés, ele conhecia dos legalismos da lei judaica, mas agora ele começa a ser capacitado dentro do Evangelho da graça do Senhor, do Evangelho, aleluia, que transforma a vida, do Evangelho que não quer saber se você nasceu de ventre judeu, de mãe judia, quer saber se você nasceu de novo da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Não importa quem é teu pai, não importa quem é tua mãe. O que importa é que você nasceu novamente. Você é uma nova criatura, transformado pela graça do Senhor, nascido novamente da água e do Espírito Santo de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que Saulo é capacitado. Ele começa, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, a pregar a palavra de Deus. E o Senhor o escolhe para começar a primeira grande viagem missionária, onde ele e o seu companheiro de viagem, Barnabé, saem para pregar a palavra do Senhor. E eles pregam ali em regiões da Turquia atual, que naquele tempo chamava-se Ásia Menor. Começam a pregar naquela região ali, em algumas ilhas daquela região, chegando até Chipre, chegando até a ilha de Chipre, né? E ficam por aquela região ali. Mas por motivos de algumas desavenças doutrinárias, né, teológicas, eles voltam e na segunda viagem missionária, Paulo viaja com Silas. Silas, o qual estava com Paulo nesse texto, o qual nós lemos. Diz a palavra do Senhor que Paulo e Silas começam a fazer a mesma rota que Paulo fez com Barnabé. Começam a viajar pelaquela mesma região. Começam a voltar para as mesmas igrejas que eles já tinham aberto, que eles já tinham implantado naquelas mesmas regiões onde ele já tinha ido alguns anos atrás com Barnabé. E diz a palavra do Senhor
que quando Paulo estava em uma daquelas viagens, o Senhor fala com ele, e ele tem um sonho, onde ele vê um varão macedônico, a Macedônia é uma região que fica ali nos Balcãs na Europa, uma região europeia, uma região de cultura helênica, de cultura grega, ou seja, era uma região, aleluia, onde a cultura grega predominava, e aquele varão começa a falar para ele, passa a Macedônia e vem me ajudar, aleluia, e Paulo fica olhando aquele sonho e começa a entender o que o Senhor está falando para ele. É hora de alargar as tendas, não é hora de ficar apenas no seu lugar de conforto, não é hora de ficar apenas, aleluia, onde é fácil para você. É hora de alargar as tendas, é hora de passar a Macedônia, é hora de alcançar novas dimensões com Deus, é hora, aleluia, de levar o seu ministério mais adiante, é hora, agora é o nome do Senhor Jesus Cristo, de fazer a vontade do Senhor mais adiante. O Senhor falou contigo que ia te levar para longe, mas já está acomodado, já está ficando fácil, já está ficando legal, já está ficando bom, fica onde você está. Não queira que o Senhor precise causar uma ocasião para você sair do lugar da facilidade e fazer aquilo que o Senhor já tem te chamado para fazer. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, através daquela visão, percebe que ele precisa ir até a Macedônia, que o Senhor estava chamando ele para um novo ministério, para algo novo na vida dele. Era hora de deixar a Ásia, era hora de deixar a Ásia Menor, era hora de deixar o Oriente Médio, era hora de deixar a cultura dele, era hora de deixar os amigos dele, era hora de deixar aqueles irmãos que já eram familiarizados com ele, era hora de ir para a Europa, era hora de uma nova cultura, era hora de uma nova luta, era hora de uma nova semeadura, era hora de uma nova colheita. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo sai da Ásia Menor e vai para a Macedônia como o Senhor mandava ele ir. Diz a palavra do Senhor que ele chega ali naquela região, e quando ele chega, ele procura grupos judaizantes naquela região, começa a procurar sinagoga, começa a procurar pessoas para pregar para aquelas pessoas, porque a estratégia de Paulo era essa. Primeiro ele chegava aos judeus, porque ali ele já havia um arcabouço, já havia um ponto de contato, porque os judeus já esperavam o Messias, os judeus já esperavam aquele que iria vir para salvar o mundo. Depois ele alcançava também o gentio, porque você pode não ser ciente, você pode até não saber como os judeus sabiam que havia um Salvador, mas a sua alma chama por um Salvador, o teu Espírito chama por um Salvador. Assim como a costa anseia por água, a alma de todo ser humano anseia por Jesus. Aleluia! Do mesmo jeito que você todo dia quando acorda precisa beber água, precisa comer, assim também a nossa alma precisa de Jesus, precisa da presença do Espírito Santo de Deus, precisa de Deus. Nós somos criados por Deus, irmão. Quando o Senhor soprou o fôlego de vida na narina de Adão, Ele soprou o Espírito de vida na narina de Adão. Ou seja, todos nós anseiamos por Deus, porque todos nós vimos de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo chega até aquela cidade e começa a pregar a palavra. Diz a palavra do Senhor que ele começa a se reunir com algumas mulheres que estavam à beira de um rio, cantando e orando ao Senhor. Ou seja, já tinha a oração e já tinha o louvor. Estava faltando um pregador. E chegou um pregador. Paulo chega e começa a pregar a palavra do Senhor ali entre aquelas mulheres. E aquele trabalho começa a crescer a tal ponto que uma mercadora de tecidos finos, de tecidos caros, uma mulher de condição, ela chama eles para começar a fazer as reuniões na casa dela. Aleluia! Diz a palavra do Senhor
que quando o apóstolo Paulo estava indo em direção à casa daquela mulher, todo dia uma mulher interrompia o caminho deles, dizendo: estes homens estão pregando o evangelho do Deus vivo. Estes homens estão pregando a verdade. Era todo dia ela falando aquilo, mas havia um problema. Aquela mulher não estava falando aquilo, aleluia, reconhecendo que eles eram homens de Deus. Era movida por um espírito de adivinhação. Ela tinha um espírito que a oprimia. Ela conseguia adivinhar as coisas, ela conseguia adivinhar os problemas, ela conseguia adivinhar as coisas. E ela era escrava, tanto do inimigo, porque tinha um espírito de adivinhação na vida dela, como era escrava também dos homens. Ela tinha os senhores que lucravam com as adivinhações dela. Ela tinha os senhores que lucravam com aquele espírito que a oprimia. Ela vivia uma vida de opressão dupla. Era escrava humanamente e era escrava espiritualmente. Nós vemos que aquela mulher diariamente fazia aquilo. Então um dia Paulo chega até aquela mulher e repreende aquele espírito que a oprimia. Aquela mulher liberta. O demônio que a aprisionava sai da vida dela. Agora ela podia até ser escrava dos homens, ela podia não ter liberdade de vir, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, mas havia liberdade em sua vida, porque o mal que a oprimia saiu dela. Porque quando Jesus chega, e Paulo era servo de Deus, e Saulo era servo de Deus, quando o servo do Senhor chega, aleluia, é a mesma coisa que Jesus está chegando. Você é representante de Deus aqui na terra, você é embaixador do Senhor, você representa o Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde você chega, você é representação, você é a representação de Deus, você é embaixador do Senhor. E diz a palavra do Senhor, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, que os senhores daquela mulher são tomados por uma ira, porque eles perderam os grandes lucros que tinham com aquela mulher. Eles lucravam, eles ganhavam dinheiro através daquelas adivinhações. Eles perderam o lucro deles. E eles vão reclamar para as autoridades daquela cidade. E Paulo e Silas, por terem feito a vontade de Deus, por terem libertado uma pessoa que era escravizada, por terem tirado a opressão da vida daquela mulher, por terem feito a obra do Senhor, por terem feito o bem, são aprisionados. Diz a palavra do Senhor que eles são colocados em uma cadeia, onde eles são, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, colocados em um tronco, algemados em um tronco, para que não pudessem nem se levantar. Eles não podiam nem ficar de pé, estavam presos a um tronco que estava preso no chão. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, após terem sido açoitados, após terem sido, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, humilhados, após terem sido acorrentados, eles estavam presos fisicamente, eles estavam sangrando fisicamente, eles estavam, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, passando, aleluia, por aquele vale fisicamente. Mas aquele que tem o Senhor Jesus Cristo, aleluia, mesmo em prisão, ele está livre. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor, no versículo qual nós lemos, versículo de número 25, do capítulo de número 16 de Atos dos Apóstolos, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Que perto da meia-noite, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. O chicote estava doeu nas costas, a ferida ainda estava ardendo, o sangue ainda estava escorrendo, o pé e a mão ainda estava presa ao tronco, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o espírito estava livre para louvar ao Senhor. Eu não sei a luta, a dificuldade o qual você está passando, mas em vez de murmurar,
em vez de reclamar, em vez, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, de murmurar contra Deus, louva, canta, ora, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Em murmuração nós não temos vitória, com reclamação nós não temos vitória, com reclamação, com murmuração nós não somos edificados, com murmuração, com reclamação nós não somos, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, provados e vencemos. Com murmuração e com reclamação, aleluia, nós não evoluímos. Mas quando o crente, mesmo debaixo de chicote, mesmo debaixo, aleluia, de sofrimento, mesmo debaixo de luta, está glorificando, está louvando, está orando, o Senhor está ouvindo a tua oração, o Senhor está agindo em teu favor, o Senhor está agindo, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, a favor da tua vida. Glória a Deus. Nós vemos, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, que Saulo, que agora conhecemos por Paulo, estava próximo à meia-noite louvando. Eu não sei qual hino ele estava louvando, eu não sei, aleluia, o que ele estava orando, mas creio eu que ele estava ali: Jesus, estou fazendo a tua vontade, vim aqui porque o Senhor mandou eu vir. Eu estou sendo chicoteado, eu estou aprisionado, mesmo sendo cidadão romano, porque o cidadão romano não podia ser açoitado antes de ser condenado, mas Paulo foi açoitado antes de ser condenado. Aleluia. Muitas vezes a gente está sendo estamos sendo acusados, aleluia, estamos sendo condenados, estamos sendo julgados. Mas o Senhor está vendo. O Senhor sabe, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, a sinceridade do teu coração. O Senhor sabe a sinceridade, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, do teu coração. Mesmo que o ser humano te julgue, te aponte, aleluia. Como o apóstolo Paulo ali, que estava sendo condenado antes de ser julgado, aleluia. Mas o Senhor é aquele que te justifica. O Senhor é aquele que te justifica, irmão. Aleluia. E nós vemos que o apóstolo Paulo, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, estava ali orando, glorificando a Deus, louvando ao Senhor. E quando ele começa a louvar, ele e Silas, a palavra nos diz que de repente começa um terremoto. Aleluia. Terremoto vem para destruir. Nós vemos o que aconteceu na Venezuela mês passado, o que aconteceu na Colômbia na semana passada. Nós vemos aqueles terremotos que acontecem, aleluia, na China, no Japão principalmente. Destrói tudo. As cidades ficam só escombros. Pessoas morrem, pessoas perdem a vida, pessoas perdem seus negócios, pessoas perdem seus trabalhos, pessoas perdem os seus bens. Mas aquele terremoto não veio para destruir. Porque quando é Deus que está agindo, Ele não vem para destruir. Ele vem para agir. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, não para destruir. Vai haver terremoto, vai haver, aleluia, reboliço, vai haver, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, movimento. Mas o movimento, o terremoto, o reboliço não vai ser para destruir. Vai ser para trazer libertação, vai ser para trazer milagre, vai ser para trazer bênção, vai ser para trazer renovo, vai ser para trazer transformação, vai ser, aleluia, para fazer algo novo. Quando é Deus que age, não é para destruição, é para transformação. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E aquela cadeia cai, as cordas daquela cadeia caem, as portas se abrem. Aqueles troncos que estavam prendendo aqueles homens de Deus são abertas as cadeias e eles ficam livres. Se tivesse ficado murmurando, talvez a gente não tivesse ouvido essa história hoje. Se eles estivessem murmurando contra Deus, reclamando: Senhor, tu me mandou vir para cá para levar chicotada, foi? Senhor, o Senhor me mandou vir para cá para ser preso, foi? O Senhor me mandou para cá para ser humilhado, foi?
talvez a gente nem soubesse dessa história hoje. Mas quando o crente ora, quando o crente louva, quando o crente exalta, quando o crente glorifica, quando o crente faz a vontade do Senhor, quando o crente mesmo na prova continua louvando, continua exaltando, aí a situação é mudada, aí acontece coisa diferente, aí o Senhor age e a história que era para ser derrota, que era para ser cadeia, que talvez fosse até para ser execução, se transforma a história de libertação, se transforma a história de renovo. Aquela cidade ali se transforma num polo missionário. Ali abre uma igreja, ali o Senhor começa a agir, ali outros obreiros são mandados para pregar em outras regiões da Macedônia. Ali o Senhor começa a fazer coisas grandes. Mas por quê? Primeiramente, porque havia um chamado de Deus. Segundo, porque o apóstolo Paulo e Silas não a negaram de fazer a vontade do Senhor. Terceiro, porque eles continuaram fazendo a vontade do Senhor, mesmo debaixo de adversidade. E quarto, porque no meio da luta e da prova, eles não pararam de louvar ao Senhor, eles não pararam de orar. Então houve, aleluia, a transformação. E a obra que o Senhor havia de fazer ali foi concluída. Agradeço ao final em nome de Jesus.